Graças a Deus, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nós entramos na tua presença neste momento. E muitas pessoas estão participando desta oração em casa, no trabalho, no automóvel, num hospital, num presídio. Qualquer que seja o lugar, não importa. O que importa é o Espírito, a fé, a certeza de que quando invocamos o teu nome, os teus ouvidos estão atentos às nossas palavras. Porque está escrito que os teus ouvidos não estão fechados aos nossos clamores, nem a tua mão encolhida para que não possa salvar. Por isso, nós elevamos os nossos pensamentos a ti, acreditando nessas promessas, crendo nelas. Porque quando o Senhor prometeu, o Senhor sabia que um dia pessoas simples como nós viríamos aproveitar delas e invocá-lo. E eu invoco a ti, meu Senhor, em favor de todos os nossos ouvintes, de todos os que participam do nosso blog, do Facebook, de todos os que pedem ajuda em oração, os familiares, para os familiares. Eu te invoco, meu Pai, em favor de todos os que me ouvem. Todos, mesmo aqueles que nos criticam, que jogam pedras. Eles fazem isso porque não conhecem a ti, nem o poder da tua compaixão. Eu te invoco, meu Pai, em favor de todo o teu povo, de todos os que nos ouvem neste momento. Se há alguém doente, então seja curado. Se há alguém oprimido, seja livre, liberto. Se há alguém morrendo, seja restabelecido neste momento. Porque em o nome do Todo-Poderoso é que nós ministramos esta oração. Aquele que venceu a morte, venceu, sobrepujou os principados, potestades e dominadores e forças espirituais do mal, nos deu autoridade, a autoridade dele, para repreender toda a força do inferno. Em o nome do Senhor Jesus sejam livres todos os que me ouvem. E todos os que me ouvem e creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, no livro de Isaías, capítulo 11, nós lemos que porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está se referindo a Davi e, consequentemente, de Davi, o Senhor Jesus. De Davi veio o Senhor Jesus. Por isso, Jesus foi chamado de Senhor, Filho de Davi. Jesus, filho de Davi, pelo cego Bartimeu. E diz o texto que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que
o texto é claríssimo com respeito à plenitude do Espírito Santo que tinha sobre o Senhor Jesus, que ele reunia dentro de si. Por conta disso, Jesus venceu todo o inferno, venceu a morte, venceu os seus acusadores, venceu tudo, venceu o pecado, venceu tudo. Tudo. Venceu a morte quando ressuscitou e apareceu entre os seus discípulos. Ora, o que aconteceu com Jesus tem que acontecer também com os seus discípulos. Porque quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, ela não se torna religiosa. Ela não pode ser uma pessoa limitada a uma religião. Ela não pode ser uma pessoa regrada por uma norma, uma doutrina religiosa. De forma nenhuma. Deus nos dá o Espírito dele. Assim aconteceu com Jesus. Primeiro, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria, a Virgem Maria, e nela gerou o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas quando chegou aos 30 anos, Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo quando desceu nas águas do batismo no Rio Jordão. Então, primeiro Jesus nasceu do Espírito Santo, depois ele foi batizado com o Espírito Santo. Duas coisas separadas, diferentes, distintas. Então, não basta que você, amiga e amigo ouvinte, seja nascida do Espírito Santo. É preciso também receber o batismo com o Espírito Santo. Às vezes a pessoa não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ou melhor, ela não nasceu do Espírito Santo e quer o batismo com o Espírito Santo. Mas ela tem que buscar o encontro com Deus. Primeiro, ela tem que ter o seu encontro com Deus. E então, buscar o Espírito Santo. É claro que, como Deus não está limitado a nada e a ninguém, ele pode fazer a pessoa ser nascida dele e, ao mesmo tempo, receber o Espírito Santo. Em seguida, receber o Espírito Santo. Mas quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe poder, porque Jesus só começou o seu ministério depois de ser batizado com o Espírito Santo. E também esta é a regra dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. A pessoa só pode ser obreiro e ingressar na obra de Deus depois que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porque se ela ingressar na obra sem ter sido batizada com o Espírito Santo, então ela vai perder. Ela vai perder até o que tem, que é a salvação. Por quê? Porque como que uma pessoa vai para a guerra desarmada? Como que uma pessoa vai para a guerra sem o poder de Deus? O poder do Espírito de Deus. Então ela vai perder na batalha. Primeira luta que ela tiver, ela não vai aguentar e vai cair. Então, amiga e amigo ouvinte, você que me ouve e que está aí cheia de dúvidas, de medos, preocupações, você que não está suportando, aguentando o sufoco que o mundo se lhe impõe, é porque falta-lhe o Espírito Santo. Porque quem recebe o Espírito Santo
a seguir os passos de Jesus, tem poder para enfrentar o inferno. E eu posso falar isso para vocês porque eu estive nessa condição. Nós chegamos ao inferno, mas não fomos tocados por ele. Por quê? Porque havia o poder, e há o poder do alto que me protegia, que me guardava, que me dava condições de suportar. Depois eu saí do inferno, mas houve momentos em que nós estivemos lá no fundo do poço. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, pelo poder do Espírito dele, nós sobrevivemos e temos sobrevivido durante esses 53 anos de vida com o Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, você que quer receber o Espírito Santo, você primeiro tem que nascer de Deus. Pode ser que na hora que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, antes o próprio Senhor Jesus faça o milagre do novo nascimento e automaticamente vem o batismo com o Espírito Santo. Mas uma coisa depende, não é imediato, não é instantânea, nem sempre é instantânea. Com Jesus levou 30 anos. 30 anos. O tempo que Jesus teve que viver para poder receber o batismo com o Espírito Santo foi 30 anos. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas depois só com 30 anos que o Espírito Santo desceu sobre ele, quando ele foi batizado nas águas, no Rio Jordão, por João Batista. Então, você, amiga e amigo ouvinte, que quer ter a plenitude do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor, você tem que investir nisso. Não se recebe o Espírito Santo, né, com o coração cheio de preocupações, com a mente cheia de preocupações, ou envolvida nas Olimpíadas. Você está envolvido nas Olimpíadas, você está aí vivenciando os fracassos brasileiros dentro da Olimpíada. Você está vivenciando as emoções. Como é que você vai receber o Espírito Santo tendo o coração voltado para as coisas desse mundo? De modo nenhum. A pessoa, para receber o Espírito Santo, ela tem que investir, ela tem que pensar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ela tem que estar com sua mente ocupada com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo. Mesmo que as coisas do mundo sejam atrativas, não importa. A pessoa vira as costas para o mundo. É como nós falamos ontem, lembra? Que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ninguém pode amar o mundo e ser cheio do Espírito Santo. Ninguém. Às vezes a pessoa quer receber o batismo com o Espírito Santo, mas não quer pagar o preço. Não quer abrir mão do mundo. Quer continuar. Aí não dá. Ou você escolhe uma coisa ou você escolhe outra. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Ou você é atraída por Deus ou é atraída pelo mundo. E então você escolhe o que você quer. Qual é a sua decisão? Sua vida está uma droga porque você não se decidiu. Você está em cima do muro e o muro pertence ao diabo. O muro pertence ao diabo. Você sabe até aquela historinha que se conta que tinha um sujeito em cima do muro e de um lado tinha o reino de Deus. Deus falando, vem para cá, pula para cá. E do outro lado tinha o diabo, não falava nada, ficava quietinho. E aí a pessoa ficava naquela dúvida, vai, não vai, para onde que eu vou? Até que o sujeito perguntou ao diabo, vem cá, você não vai me convidar para ir para aí? Não, eu falei, não, para quê? Você já está em cima do muro, o muro é meu. Quem está em cima do muro pertence a mim, já pertence a mim. Então eu não preciso
ficar forçando a barra, não. Então, muitas pessoas que estão vivendo em cima do muro estão vivendo o inferno. Estão vivendo um monte de inferno na vida deles. Por quê? Porque essas pessoas simplesmente não se definiram. Você sabe que a fé é certeza, é convicção, é definição, é determinação. Quando a pessoa está na fé, ela sabe o que quer. Ela sabe o que quer. Ela não fica naquele vai, não vai, chove, não molha, meio barro, meio tijolo. Isso não dá, isso não funciona. Sabe aquela pessoa que fica, olha, que fica gaguejando? Bem, quer dizer... Então, essas pessoas são indefinidas. E por causa disso, é que elas se dão mal na vida, porque são indefinidas. Indefinidas. E quando nós abraçamos a fé no Senhor Jesus, a gente se define. Não, eu sou de Deus e acabou. Se eu tenho que enfrentar o mundo, se eu tenho que enfrentar o inferno, se eu tenho que enfrentar o diabo, se eu tenho que enfrentar os parentes, os amigos conhecidos, os amigos, se eu tenho que enfrentar minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha mulher, meu marido, não importa. Eu vou enfrentar tudo e vou vencer, porque eu sei o que eu quero. É o que Jesus disse. Quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seus filhos, sua filha, seu marido, sua mulher, enfim, seus entes queridos mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Quem ama seu netinho, viu, vovó? Viu, vovô? Quem ama seu netinho, sua netinha mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Ou você o ama de verdade, quer dizer, assume esse amor, essa fé, esse casamento, ou então esquece. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você é quem decide a sua vida. Se você decide pelo lado de Deus, se você entrega a sua vida para o Senhor Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, então o Espírito do Senhor vem sobre você. E ele não vem uma parte dele, ele vem na sua plenitude. Então vem a sabedoria, vem o entendimento, vem o conselho, fortaleza, conhecimento e o temor do Senhor. Vem tudo sobre você. Então você vai ser perseguido, você vai ser injustiçado, você vai ser caluniado, enfim, você vai sofrer por causa dessa escolha. Mas você tem a garantia do Senhor Jesus que ele nunca vai deixá-lo só ou deixá-la só. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estive nessa situação e ele não me abandonou. E se eu voltar a essa situação, eu tenho certeza que ele vai manter a sua palavra, a sua presença na minha vida. Graças a Deus, graças a Deus. Mas isso também vai acontecer com todos os que nascem de Deus. E quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, então ela está preparada para enfrentar o diabo, para libertar as pessoas oprimidas, para ajudar aqueles que estão caídos à beira do caminho. Então, você que quer receber o Espírito Santo, por exemplo, você já nasceu de Deus, ou você está se convertendo, pouco a pouco você está entregando sua vida para Jesus, não é? Você está pensando bem, meditando, pesando e tal. Então, neste domingo, nós teremos a consagração dos filhos de Deus, para que estes filhos de Deus não venham cair na tentação do filho pródigo e terem que sofrer, né, nas mãos do inferno, sofrer junto com os porcos e com as bolotas dos porcos. Não. A pessoa que quiser ser firme na rocha, nós teremos a consagração de todas as pessoas neste domingo, pessoas que realmente querem manter a sua fé viva e nunca, jamais, em tempo algum,
cair em tentação. Além do que, nós vamos dar um vidrinho de óleo, nós vamos ungir esse óleo, você vai usar durante a semana que vem uma única vez. Você vai usar qualquer dia da semana que vem, até mesmo no domingo, você vai usar uma única vez. Qual é a prioridade sua? Você vai usar esse elemento naquilo que você tem prioridade. Aí, no outro domingo, você vai voltar com o azeite e será consagrado novamente para um outro propósito. Você vai ungir novamente, vai receber a unção, o óleo vai ser ungido, consagrado, e você vai usá-lo novamente, uma única vez. Depois de usar essa segunda vez, ele não tem mais validade. Então você tem que voltar no outro domingo, no terceiro domingo, e depois no quarto domingo, quinto, e sexto, e sétimo domingo. Serão 7 domingos que você deve trazer o óleo para serem consagrados, para você fazer a unção em 7 prioridades da sua vida, por causa dos 7 Espíritos de Deus, por causa justamente aqui de Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. 7 Espíritos, 7 Espíritos. O menorá que você vê lá no templo tem 7 hastes que representam os 7 Espíritos de Deus. E nós estaremos colocando esse azeite à sua disposição para você usar uma única vez. Qualquer que seja o seu problema, você vai usar uma única vez. Depois você vai usar a segunda vez, após ter sido ungido novamente, consagrado novamente. Tá bom? É assim que vai acontecer. E o azeite ungido será gratuito para todas as pessoas interessadas. Neste domingo, em todas as igrejas do Universal do Reino de Deus, em especial lá no Templo de Salomão, às 6 da manhã, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Que Deus, então, venha cumprir a sua promessa e fazer com que a sua vida seja frutífera. Graças a Deus. A quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra. Eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo e te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos todos
os que te perseguirem. Serão todos reduzidos a nada. Aqueles que demandam contra ti, eu sou contigo, não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo e te sustento com o meu poder. Estou contigo. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo e a diferença na vida delas. Vamos ouvir. Meu nome é Juliana Silva e antes de chegar aqui, eu já tinha uma infância perturbada, onde eu cresci com um complexo de inferioridade, eu tinha angústias, traumas que eu vivi durante a minha infância. E dentro da minha casa a gente tinha muitas brigas, discussões diárias, onde foi ocasionando muita rebeldia. Fui crescendo uma criança problemática, rebelde. Ao chegar na adolescência, passada a fase da inocência, eu já comecei a querer tomar minhas próprias decisões. Então eu não obedecia a meus pais. Eu descobri que eu tinha mágoa da minha mãe, mágoa dos meus pais. Então eu escondia as coisas deles. Então eu comecei a ficar receosa. Eu não sabia conviver com as pessoas e isso me trazia muita tristeza, muita angústia, mas eu não sabia expressar isso, né? Então eu comecei a afastar as pessoas de mim e isso fazia com que eu tivesse pensamentos de morte. Eu conversava comigo mesmo, muitas das vezes, e ali eu ia arquitetando uma forma de dar um fim à minha vida, mas eu nunca tinha coragem para fazer isso. E assim eu comecei a viver até os meus 18 anos. Na época que eu entrei na faculdade, comecei a me envolver com mais amizade, conheci as baladas, as curtições. E ali eu só ia me enchendo mais ainda de vazio. Foi quando, uma certa ocasião, alguém olhou para mim e falou: "Nossa, você é muito triste". Eu falei: realmente, eu tenho um grande vazio na minha alma, mas nada pode suprir esse vazio. E ali, essa pessoa ela me falou, muitas das vezes, todo ser humano ele tem um vazio, só que esse vazio ele é do tamanho de Deus. Então, se ele é do tamanho de Deus, só cabe Deus dentro de você. E eu trouxe comigo aquele pensamento, mas eu não tinha forças para lutar. Não tinha forças para investir
em mim. Então foi quando um dia alguém me falou que eu poderia recomeçar do zero. Então eu tinha uma amiga que ela tinha uma alegria, que aquela alegria não era momentânea. Todos os dias ela estava feliz. Então eu comecei a observar e tive a curiosidade de saber de onde vinha, qual era a fonte. Foi quando ela me convidou e aqui eu cheguei. E ao ouvir falar da pessoa do Espírito Santo, eu comecei a buscar informações, porque eu queria essa alegria, eu queria essa paz, que foi o que eu sempre busquei e nunca tinha tido. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia, foi quando eu comecei a orar, foi quando eu comecei a buscar informações em livros sobre quem era o Espírito Santo. E quando eu tive esse conhecimento, eu comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a buscar meios que me levassem até Ele, porque eu tinha consciência que para Ele agir na minha vida, eu tinha que reagir, chamando a atenção dEle de alguma forma. Foi quando aconteceu. E nesse dia, a minha vida mudou, porque foi o dia onde eu tive o encontro com o Espírito Santo, onde ali Ele me deu a oportunidade de recomeçar do zero. Ali Ele me curou dos meus traumas, dos meus complexos, aquela tristeza imensa que eu tinha na minha alma, eu já não tinha mais. Eu comecei a ter alegria, que era algo que há tempos eu não tinha. Comecei a viver aquela paz que, independente das lutas que aconteciam no meu exterior, no meu interior ele não se abalava. Pelo contrário, eu perdi todo o medo que eu tinha. Surgiu dentro de mim uma coragem. E eu conquistei algo do Espírito Santo que eu não encontrava em ninguém, que era a confiança. Ele me ensinou a confiar. Independente das lutas que eu vinha passar no dia a dia, eu tenho a certeza que o Espírito Santo, Ele é comigo. Então Ele mudou o meu temperamento, que eu era muito difícil. Se antes eu era orgulhosa, Ele me ensinou a humildade, me ensinou a amar, que era algo que eu não tinha. Passei a amar os meus pais, pedir perdão a eles, passei a conviver com a minha família, transmitir para eles esse amor que o Espírito Santo me deu. Comecei a transmitir para eles essa paz. O Espírito Santo ele passou a me inspirar, me dar discernimento, me dar esse conhecimento que eu não tinha antes. E hoje a minha vida ela é completa, porque hoje eu tenho o Espírito Santo, porque Ele mudou todo o meu ser e hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu posso dizer que eu tenho vida. Eu sou a Lilian Silva e antes de chegar até aqui, eu passei por momentos muito difíceis. Tive uma infância muito conturbada, onde havia muitas brigas entre meus pais, entre a família. Então eu cresci muito revoltada. E nós, por não entendermos, né, nós servíamos aos encostos. E onde a nossa vida era um inferno. Eu brigava com a minha irmã comigo, os meus pais. Vi por várias vezes agressões físicas dentro da minha própria casa. Né, meus pais tentando se matar, aquele inferno. Então eu criei com uma revolta muito grande dentro de mim. E no período da minha adolescência, eu fui para o lado mal. Por ser uma pessoa muito vazia, participava de festas, de bebidas, baladas, raves, né? Cheguei até a experimentar alguns tipos de drogas, me envolvi com muitas pessoas erradas. Com o passar do tempo, nada disso mais me preenchia. Nada disso, nem festa, nem as amizades, ninguém. E eu tentei por 3 vezes o suicídio. Eu tentei tirar a própria vida, pois eu já não tinha mais motivo para estar ali viva. Eu não queria, na verdade, estar mais viva. Para mim, a morte seria a solução. Eu desejava a morte todos os dias. Foi quando eu ouvi falar e aceitei um convite para participar de uma das reuniões e eu participei. No primeiro dia eu já pude ver a diferença, na primeira reunião. E conforme foi passando os dias, os ensinamentos que eu tinha, tudo que eu ouvia, eu colocava em prática, né, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, os ensinamentos, e eu fui colocando aquilo no meu dia a dia. Através dos ensinamentos que eu tinha, eu comecei a ler mais a Bíblia, a jejuar, né, a me dar mais, a me entregar mais naquilo que eu estava aprendendo. E foi até que um dia eu estava participando de uma dessas reuniões, onde eu busquei, eu busquei com todas as minhas forças a presença de Deus. Eu acredito que Deus viu ali a intenção dentro do meu ser, a vontade que eu tinha, a sede que eu tinha por ter a presença dEle, o Espírito dEle. E naquele mesmo instante veio uma paz assim inexplicável, uma paz,
um amor, uma alegria dentro de mim que dava vontade de sair correndo e gritar para todos. Mas foi muito forte, aquele dia ficou marcado dentro de mim. Foi o dia do meu encontro com Deus, porque depois daquela reunião, nunca mais eu fui a mesma. Eu me tornei uma pessoa mais calma, mais alegre, uma pessoa feliz de fato e de verdade. Essa felicidade, ela não é aquela felicidade passageira ou que depende de pessoas ou coisas para ser feliz, né? É uma felicidade perpétua. Ela continua, onde eu estou, ela continua. Então, aquela pessoa que era triste, vazia, infeliz, hoje é uma mulher feliz, realizada, calma, que ama os seus pais, né? Outrora eu odiava eles e desejava a morte, e hoje eu amo eles de todo o meu coração. Não só eles, mas como todos aqueles que estão em minha volta. Eu tenho uma paz muito grande dentro de mim. E nos momentos difíceis que a gente passa do dia a dia, antes eu poderia me desesperar, não tinha direção alguma para me conseguir vencer, mas depois que eu recebi a presença de Deus, hoje eu tenho direção, hoje eu tenho discernimento, eu consigo ter calma e eu consigo ter paz para me resolver qualquer tipo de problema. E tudo isso que eu sou hoje, que eu aprendi, coloquei em prática, tudo isso eu recebi e sou muito grata a Deus, ao Espírito Santo, né? Porque hoje eu sou uma nova criatura. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos distribuindo graciosamente o óleo ungido para você usar durante essa semana uma única vez. E no outro domingo, nós vamos consagrá-lo outra vez para você usar mais uma vez e assim sucessivamente até completarem 7 domingos. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.